Segundo livro de Samuel, capítulo 24, este é o último capítulo deste livro, do segundo livro de Samuel. E para quem pensa que geralmente os últimos capítulos acabam com histórias lindas para aquecer o coração, está bem errado, porque este último capítulo, mais uma vez, vai compreender um erro terrível que Davi mais uma vez cometeu. Veja você, nós falamos no capítulo anterior que Davi já estava ali no fim da vida, reconhecendo a aliança que Deus havia feito com ele, e aqui nesse momento ele pede para que se faça o censo de Israel, ou seja, ele queria saber quantas pessoas tinham debaixo de seu reinado, e claramente que isso tinha a ver com uma questão de orgulho pessoal, tanto que a narrativa bíblica mostra que Davi, depois que ele chega nos números, e era um número muito expressivo de pessoas, a consciência de Davi o acusa. Então, claramente, ele sabia que ele estava ali querendo inflar o seu coração para ver o tamanho do seu reinado, e com esta consciência, Davi, ele eu estou com o meu coração aqui contaminado. Tanto é verdade que ele vai até o Senhor e fala: Senhor, eu pequei, fiz algo que era gravíssimo diante de ti, e eu imploro que o Senhor perdoe esse meu pecado, porque eu cometi uma grande insensatez. E aí acontece que na manhã seguinte, Deus falou com o profeta Gade, que ele era uma espécie de profeta, entre aspas, particular de Davi. Algumas versões dizem que Gade era um vidente de Davi, mas não é um vidente espírita nesse sentido, ok? E aí Gade vai até Davi e fala o seguinte: olha, o Senhor vai te dar 3 opções para você escolher como punição por este erro que você cometeu, Então, qual dessas punições você prefere, Davi? 7 anos de fome você e o seu reinado, 3 meses de fuga dos seus inimigos ou 3 dias de uma praga sobre a sua terra? E aí Deus fala para Davi: eu vou deixar você escolher, pense muito bem no que você vai escolher, porque é da forma que você escolher é o que vai te suceder. Então imagine você o nível de desespero de Davi a uma altura dessa do campeonato, tendo que escolher qual era a punição assim mais leve, assim por dizer, ou a punição mais adequada para o que estava acontecendo. E aí Davi teve um seu discernimento: olha, é grande a minha aflição, mas é melhor cair nas mãos do Senhor, porque a sua misericórdia é grande, do que cair na mão dos homens. Portanto, eu fiz a minha escolha. E ele falou que o Senhor mande os 3 dias de praga sobre Israel. Mas não é uma praguinha qualquer, não é uma gripezinha qualquer, ok? O que aconteceu aqui é que nesses 3 dias, 70 mil pessoas morreram. É muita gente morrendo de uma forma muito exagerada. E aí, a Bíblia fala que em dado momento o anjo da morte estava indo destruir ali a Jerusalém, e aí Deus ele refreou esse anjo: não, pode parar, essa punição já foi excessiva. E quando Davi teve esse vislumbre desse anjo, que esse anjo matava esse povo, Davi vai até o Senhor e fala: Senhor, mas eu sou o único que pequei contra o Senhor, não foi este povo. O meu povo acaba me seguindo, eles estão sendo punidos por um erro que eu cometi. Davi ele quis assim dizer a verdade: olha, o único que merece uma punição sou eu e a minha família. Então eu peço que essa punição venha sobre mim e sobre a minha família. E aí, mais uma vez, o profeta Gade teve a sua orientação da parte de Deus e foi falar com Davi: olha, você vai procurar as terras de Araúna, que era um jebuseu, e você vai construir um altar naquela terra para que essa praga venha cessar. E imediatamente a Bíblia fala que Davi se apressou em fazer aquilo que Gade havia determinado para que fosse feito. Ele vai até Araúna, e quando esse Araúna ele encontra o rei Davi, ele já se prostra com o rosto em terra, e Davi já chega falando assim: vim comprar aqui a sua eira, porque eu preciso fazer aqui um altar para que o Senhor possa cessar essa praga. E o Araúna virou para Davi e falou o seguinte: senhor rei, aqui tudo que eu tenho aqui é teu, pode ficar. E aí Davi falou: não, quero pagar o preço desta terra aí, para que eu possa fazer este altar, e eu não quero ser acusado de ter pegado alguma coisa que não tenha me custado nada, Na verdade, Davi ele entendia que havia necessidade do custo daquela compra, para que se fosse feito esse altar e que a praga cessasse. Então, Davi comprou, de fato, esta eira. A Bíblia ainda fala, o custo que foi, Aqui está dizendo, por exemplo, a eira e os bois por 50 peças de prata. Então, a partir do momento que Davi compra, então, essa eira, ele faz ali o altar, oferece as suas ofertas queimadas e sacrifícios de paz, e a Bíblia fala que o Senhor ouviu as orações e a praga cessou. E assim é que termina o segundo livro de Samuel.
Então, nós temos aqui uma lição muito feroz, né? Tinha tudo para terminar com uma coisa mais linda. Olha, Davi foi recolhido. Nós já vimos isso em outras reflexões. Mas o último capítulo aqui do segundo livro de Samuel aponta para mais uma vez um erro terrível, que essa é a lição que a gente tem que extrair desse capítulo, né? Quando os tempos forem bons, nós não devemos deixar com que essas vaidades subam no nosso coração para nos fazer tropeçar, para nos fazer ter um tipo de erro. Claro que hoje, quando nós cometemos esse tipo de erro, a proporção não é tão grande quanto essa, mas você imagine que essa soberba e esse ego de Davi custou a vida de 70 mil pessoas. E isso traz uma amargura muito grande, uma ferida muito grande numa nação, e principalmente naquilo que Davi dizia, mas assim, a sua humanidade acabava vindo à tona, né? Na reflexão anterior, Davi dando graças a Deus pela aliança, por ter sido escolhido, e no passo subsequente querendo fazer o censo de Israel para ver quão grande era o reinado dele. Se você olhar, nem parece que é a mesma pessoa que está tendo as mesmas atitudes, é uma coisa bem antológica mesmo. Mas Davi é como um de nós, que por muitas vezes oramos a Deus e cometemos os mesmos e, infelizmente, acariciados pecados que estão escondidos nos lugares mais profundos das nossas almas.